me traz muita emoção mesmo. Neste primeiro vídeo do ano 2022, Viventes, trago para vocês uma história que acontecia todo o sábado no açougue que eu trabalhava com meu pai. É muita lembrança, mas muita lembrança boa. E já vou começar o churrasco de carcaça de frango. É uma história de lá de 1990, 85 para 95, mas essa aqui eu me lembro que, se eu não me engano, era em 1990, porque os frangos, eles vinham assim na caixa. Eles vinham sem o plástico por fora, ou seja, sem a roupa, que a gente diz, né? E não tinha coxa, não tinha peito, não tinha asinha. Ou você queria um frango inteiro ou meio frango. E ainda vinha com os miúdos, né? Pé, cabeça, pescoço, tudo aquilo, né? Passaram-se os tempos e o frango hoje vem todo recortadinho, bonitinho. Então, um grande parabéns, né, para a indústria do frango, que exporta demais para mais de 100 países do mundo. O frango do Brasil, é claro, considerada um baita produto pelo mundo todo. Então, pessoal, o que eu quero fazer hoje? Vocês podem não imaginar, mas um franguinho desse aqui dá muitos, mas muitos cortes. Os mais tradicionais é peito, coxa e asinha, mas dá muitos cortes mesmo, que é isso que o Brasil exporta, não só o frango inteiro, mas sim vários cortes diferentes para cada país, cada tradição, né? Vai os cortes diferentes. Então, pessoal, o que eu quero fazer hoje, contando aquela história, né? Que todo sábado nós comprávamos 50 caixas de frango. E nós lá, todo mundo em cima da mesa assim, ó, paulhando, né? Brigando com a faca e desossando e desmontando o frango. Nós desmontávamos, né, em peito, coxa e asinha e carcaça. Era muito fácil e muito rápido. Porém, o que meu pai fazia nesse dia, nesse sábado? Nós tínhamos depois um churrasco de frango, né? Então era um galeto assim, né? Mas era o churrasco de frango, na realidade. Mas qual a peça que nós usávamos para fazer o churrasco de frango? Não imaginou ainda? Então eu vou fazer uma primeira peça. Presta atenção, Vivente, tá? É muito simples. Vamos lá. Porém que nessa peça a gente deixa ela mais carnudinha, né? Porque normalmente ela sai bem pelada, só no osso. Presta atenção aqui, ó. A faca vem e corta a coxa de um lado. Corta a coxa de outro. E no que está cortado, a gente faz assim, ó, dá essa jogada, ó. E no que joga, a coxa já praticamente já saiu, ó. Tem aqui no meio a separação, ó. Então já sai a primeira coxa e sobrecoxa junto. Passa para o outro lado, vem com a faca aqui e ela vai entrando, ó. Que você já quebrou, ó. Então a faca entra entre a coxa e a sobrecoxa de novo. E já tem duas coxas. Agora, pessoal, vem aqui para cima e corta a coxinha da asa. E ainda trança aqui, ó, para ela ficar bonitinha na exposição do balcão. O outro lado, de novo, a coxinha da asa. Trança, né, para a exposição do balcão. E agora, tá aqui, ó, a carcaça e o peito. Então, a faca entra aqui no buraquinho do peito e, ó, corta o osso fora. Se a faca tá pequena, pega uma maior e aí coloca no buraquinho do peito e faz só isso aqui, ó. Corta os ossos, né? Tanto que vocês ouviram um barulho. E aí, gente, tá pronto. Aí agora eu tenho que só quebrar. E dependendo do frango, dependendo da fábrica, já fica, ó, a carcaça pronta. E a carcaça eu tenho, neste momento, o que a gente fazia quando era carcaças do nosso churrasco? Agora vocês entenderam? Nós fazíamos churrasco de carcaça de frango. Porém, deixava com mais carne, um pouquinho de peito, um pouquinho de coxa, né? E ficava, ó, uma carcaça bem carnuda. Então nós contávamos 2, 3 carcaças para cada um, depende da fome lá dos açougueiros, né? E o que nós vendíamos no balcão, que naquela época poucos açougues tinham frango de tanta qualidade e bons cortes, ficava o peito, a coxa e a asinha, gente. Olha só, olha que bonito que fica, gente. Olha aqui, ó. 2 asinhas, o peito e a coxa, né? Ali
exposta no balcão para venda. Olha como fica diferente. Primeira vez que meu pai falou, vamos fazer churrasco de carcaça, eu olhei para ele. Pô, mas não dá pra botar uma coxinha, um peitinho, uma asinha? O melhor produto é para vender. Nós vamos comer a carcaça assim e eu vou te mostrar como é boa. Então fica frio, tá? E né? Já ficava frio e esperava chegar o momento do churrasco. Eu vou dizer pra vocês, é muita lembrança, mas muita lembrança boa. E para fazer esse assado ficar bom demais, fechar ele com chave de ouro, eu trago o famoso e tradicional sal grosso. Eu tenho usado muito pouco para salgar as carnes na minha vida e também aqui nos vídeos, tá? Na vida, eu digo em casa, né? Churrasco com meus amigos e família. Eu não gosto mais de usar sal grosso porque para mim, o meu estômago, ele salga demais a carne, fica muito salgada. Eu tenho usado sal moído há bastante tempo já. Então, só que isso aqui lá no açougue, quando a gente fazia, lá no fundo do açougue, tinha churrasqueira nos fundos do açougue, gente, imagina. Meu pai usava o velho e tradicional sal grosso. Sal grosso na carcaça de frango. É isso mesmo, gente. Sal grosso na carcaça de frango. Então, era assim mesmo. E eu hoje, para relembrar, né? E tô devendo para vocês também aquele churrasco com o meu pai, né? Mas né? Sempre tem alguma coisa que acaba não dando, né? Mas eu devo e vou trazer ele aqui pro canal. Já tá até falado com ele, tudo certinho já, tá? Carcaça já tá no sal grosso, fogo tá naquele bota a mão nos 5 segundos. É agora, né, pessoal? Vamos colocar já a carcaça na grelha. Vamos lá, pessoal? Vamos colocar? Então eu estava aqui preparando os ingredientes para um outro assado enquanto a carcaça está quase pronta. Peguei o garfo ali, dei uma olhadinha, tá na hora de virar. Olhei o relógio, 25 minutos se passaram. Então, mais um pouquinho, deve ficar pronto. Aí eu conto quanto tempo eu deixei, porque está demorando, porque está na churrasqueira, né? Na parte mais alta ali, que a churrasqueira é alta. E aí vocês vão ver a famosa carcaça de galinha do pai do Marcelo Bolinha. Acompanha aí, não perde, daqui a pouco tá pronta. Então, viventes, assando a carcassinha de frango ali, frango ou galinha, não sei, né? Vai dar gosto de frango. Ficaram num total 50 minutos. É bastante tempo, porque ali, como eu comentei, a churrasqueira é alta, né? E eu não quero queimar. Frango tem um grande perigo de queimar por fora e ficar cru por dentro. Então, sem pressa para ter aquele assado e sabor lá, ó, sabor de 30 anos para mais atrás. E a carcassinha ficou pronta, vamos lá. Tem que dar uma batidinha nela antes para sair o sal grosso, né? Que eu coloquei sal grosso, aquela tradição velha do meu pai. E agora vamos experimentar isso aí. Vamos lá, gente? Vamos bater o sal aqui na churrasqueira? Gente, é um assado muito simples mesmo, acessível, e o cheirinho me traz, olha, emoção. Me traz muita emoção mesmo. Muito boas lembranças. Aqui caiu um pedacinho que é ao lado da coxa, ó. Que lembranças boas, gente. Na hora do almoço estava eu, meu pai, às vezes um dos meus irmãos ia comer com a gente lá, que eles cuidavam de outra empresa. Às vezes vinha mais familiares almoçar com a gente, e às vezes vinha até os vizinhos, porque viam o cheiro saindo na fumaça da churrasqueira atrás do açougue e viam querer saber o que nós estávamos comendo, né? E era a carcaça de galinha. Gente, pô, esses ossinhos aqui bem salgadinhos é bom demais. Faltou agora aqui, né, infelizmente, aquela cerveja, aquele chopp, né, que eu não trouxe. Mas, quem sabe aí logo a gente tem uma cerveja aqui no canal para acompanhar a gente nos assados, né? Estamos aí já em vista de logo ter. Então, vocês me dão licença, porque agora eu vou experimentar já a primeira parte aqui
ao lado da coxa, que é um pedaço da carcaça. É que nem comer hambúrguer. Pega com a mão, coloca o dente. É assim mesmo que a gente come, roendo os ossinhos com a mão. Coisa de louco, coisa de maluca. Ó, aqui parece até uma paletinha, ó. Bracinho. Gente, que coisa boa. Pega a carcaça, quebra ela, tira o ossinho com a mão. É quase que nem comer peixe, ó. Com a mão, né? Claro. Bárbaro, que loucura! Assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que aqueles convidados do meu pai que iam lá no açougue, lá no fundo, comer carcaça aos sábados, tenho certeza que devem estar assistindo e se lembrando. Nossa, que saudade, que legal! O Marcelo se lembrou disso, me lembrei, gente. Ontem eu me lembrei que tá bom. Mas bom demais essa carcaça. Deixo aqui o primeiro assado de 2022. Então, se eu trouxe esse assado raiz aqui para nós, imagine o que vem por aí, viventes. Só coisa boa aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, porque vocês sabem, né? Aqui você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Te aguardo sábado que vem que tem, ó, outra receita nota 1000. Até sábado que vem, viventes. Um abraço do Gaúcho.